Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. O tema é importantíssimo, é sobre o autoconhecimento. E a gente inicia com uma frase de Shakespeare: de todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o conhecer a si mesmo. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, um olhar sobre a doutrina espírita. E a gente recebe hoje, para conversar sobre o autoconhecimento, Adriano Runho, mais uma vez aqui no Esferas da Vida. Seja muitíssimo bem-vindo, Adriano. É uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez, o convite. Para nós é uma satisfação muito grande fazer parte já dessa família do Esferas da Vida. É isso mesmo. Para quem não sabe, eu não posso deixar de falar, porque para mim é uma alegria. O Esferas da Vida vai fazer um ano agora em outubro. E dia 3 vai cair uma quinta-feira. Eu fiquei tão feliz. O Adriano foi o primeiro, junto com o Arthur, um dos primeiros entrevistados do Esferas da Vida. Corajoso, veio para o programa, primeira vez no ar, ao vivo. E a gente fez o primeiro programa do Esferas, não é, Adriano? Uma lembrança agradabilíssima. E contávamos com o nosso querido irmão Arthur, que dava, sem dúvida nenhuma, uma segurança muito maior para nós. Com certeza. O conhecimento dele é muito grande. Então isso nos faz ficar mais tranquilo, mais calmo e seguir em frente. Vocês dois, foi tudo muito bem e muito bom. E hoje a gente conversa sobre o autoconhecimento, que é um tema importantíssimo, atual, né, que não só o Espiritismo reflete sobre esse tema, também outras religiões, filosofias, filósofos, enfim, é um tema extremamente contemporâneo. Por que é importante o autoconhecimento, ou o que é o autoconhecimento na visão espírita? Como que a gente pode começar a conversar sobre esse assunto, Adriano? Perfeitamente, Priscila. Qual é o papel do autoconhecimento na filosofia espírita? Como você bem resgatou o conceito de autoconhecimento, ele não é exclusivo, trabalhado na doutrina espírita. É um conceito que vem há muito tempo sendo elaborado pelo pensamento humano. Até mesmo a própria criatura, se ela fosse sozinha no universo, ela pararia para autoconhecer, irá fazer um monte de questionamentos. E no Espiritismo em particular, o autoconhecimento, como abordado pelo codificador, é sem dúvida a ferramenta essencial para a nossa evolução. Porque quando Kardec resgata o conceito do bom espírita, e podemos aí colocar bom espírita, o bom cristão de uma forma geral, ele trabalha esse tema lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e ele coloca aquela célebre frase, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Ora, se ele vai ser categorizado como bom, a partir do momento que ele envereda esforços para vencer suas más inclinações, qual é o primeiro requisito? Saber quais são elas. Como é que eu vou reconhecer as minhas más inclinações? E esse processo eu só consigo levar a bom termo através do autoconhecimento. E por conta disso, Kardec faz um trabalho muito bem elaborado sobre esse tema, e ele praticamente condensa a técnica do autoconhecimento em O Livro dos Espíritos numa questão bem particular, específica, a questão 919 e 919A, que eu penso ser o caminho mais interessante para a gente
conduzir aqui a nossa conversa. A nossa conversa, a reflexão sobre o assunto. Ele é muito sábio no questionamento e a resposta, então, é melhor ainda. Adriano, na realidade, a gente poderia ter começado falando de Sócrates, como você falou, né, que ele também... Sócrates foi um precursor do espiritismo, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele já falava do conhece-te a ti mesmo. Então, assim, todos os grandes espíritos que querem nos ajudar, eles sempre nos dão esse direcionamento do conhecimento de si mesmo. Mas é difícil? Não é difícil? Como que a gente faz na prática? Como que a gente... o que nos falta para realmente a gente nos conhecer? Porque hoje o que eu penso, né? O que a gente enxerga, pelo menos fazendo uma análise bruta agora da realidade? O mundo, ele nos subtraiu esse processo reflexivo, questionador, meditativo. Tem muitas pessoas que vivem no piloto automático. Perfeitamente. E o autoconhecimento é o quê? Se questionar, se analisar. Como que a gente pratica, né, o autoconhecimento? Perfeitamente. É uma questão tão assim tormentosa, porque como você bem disse, até mesmo grandes filósofos afirmaram que seria utópico praticar essa busca pelo autoconhecimento, que o indivíduo nunca chegaria a obter esse autoconhecimento justamente por um vício que ainda é inerente da nossa condição humana, do nosso estágio evolutivo, um vício que mascara e bloqueia essa busca pelo autoconhecimento, chamado orgulho. O orgulho, sem dúvida nenhuma, é o principal escolho para que nós alcancemos esse autoconhecimento. O processo de autoconhecimento ele não se faz de imediato, ele tem que passar por etapas. E a primeira delas é justamente enxergar-se, reconhecer-se. E para isso, se você quer enxergar-se, reconhecer-se, você vai ter que ter a coragem para enxergar o verdadeiro eu que existe em você. Isso às vezes assusta. E o orgulho, ele é o grande obstáculo, empecilho, por quê? Porque, via de regra, nós, querendo esconder os nossos vícios e os nossos defeitos, nós inventamos desculpas. E quem é que faz esse processo? É o orgulho. Imagina, eu não sou assim. Eu, invejoso? Imagina, eu, vaidoso? Não, eu sempre, como Santo Agostinho até responde, a gente vai entrar em detalhes, porque quando ele faz qual que seria a metodologia que ele aplica? Seria essa de fazer o autoquestionamento, começar a perguntar sobre as suas atitudes no dia a dia, a condução da sua vida, examinar-se, o que você fez ou deixou de fazer que porventura pudesse causar um prejuízo ou deixar alguém descontente contigo. E você corre o risco, por conta do orgulho, de respostas que poderiam desmascarar o invejoso, o ganancioso, o vaidoso que está dentro de você, ser mascarada pelo orgulho, porque ele ia falar, o avarento, ia falar, não, eu não sou avarento, eu sou econômico. Né? Ou aquele que fala, não, você é vaidoso, não, eu só cuido de mim. Então, o orgulho, ele vai achando desculpas. Ele mascara na realidade. Esse processo, ele mascara e muito. E Kardec ele trabalhou muito bem isso no capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. É onde o capítulo 12, ele fecha justamente essa terceira parte que trata das leis morais. E ele intitulou esse capítulo como sendo a perfeição moral. Nos capítulos anteriores, ele apresenta as leis morais, que são, na verdade, um norte a ser seguido. Ou seja, nós temos um embasamento moral apresentado pela doutrina. Ora, então bastaria seguir essas leis que nós, no processo evolutivo, estaríamos bem encaminhados. Mas nós encontramos obstáculos em seguir essas leis nesses nossos vícios, nessas nossas imperfeições. Então ele condensa o estudo desses vícios e, em contrapartida, as virtudes que devemos adquirir lá no capítulo 12 da perfeição moral. E encerra o capítulo e a terceira parte justamente querendo
um meio prático. Porque até então ele trabalhou meios teóricos, apresentou toda a teoria sobre moral. O que é a moral? Como eu identifico se eu estou ou não agindo conforme ela, conforme a ética. Mas, sabendo da nossa dificuldade nesse processo, então, como um bom professor, né, pedagogo por excelência, ele faz uma indagação que ela pode ser dividida em 4 elementos fundamentais. Então ele pergunta, olha, qual é o meio prático mais eficaz que possui o homem para se melhorar nesta vida e vencer a queda pelo mal? Olha só que interessante, 4 elementos fundamentais, e o primeiro deles ele quer qual o meio prático. Até então ele trabalhou teoria. Então é como se ele chegasse à intimidade que ele já tinha com os espíritos. Ó, por favor, me passa uma receitinha de bolo. Como é que eu consigo praticar tudo isso que a gente viu até agora das leis morais? Como que eu ponho isso em prática? Eu quero um meio prático. E aí ele foi mais rigoroso ainda. Mas eu não quero qualquer meio prático. Eu quero um meio prático mais eficaz. Por favor. Mais né? eficaz, por favor. Não quero qualquer meio, não. Eu poderia falar qual o meio prático que eu tenho para quebrar esse copo. Né? Qualquer forma que, jogar no chão, martelar. Não, eu quero mais eficaz. Joga uma pedra de 1 tonelada que não vai ter problema. Você vai conseguir quebrar. Então, meio prático e eficaz significa aquele meio que vai trazer o resultado objetivo. E mais eficaz é que fará isso com menos custos para a gente. E para que isso? Então, esse meio prático, para que ele vai servir? Para nos tornar melhor. Porque ele pergunta, qual meio prático mais eficaz que tem o homem para melhorar nesta vida? Então, aplicando isso, ele vai conseguir algo de melhor. E encerra ainda na questão o que ele possui, esse meio prático, que vai garantir que eu vença as tentações. Porque, via de regra, você está num processo desse de autoconhecimento, a gente vai falar sobre ele, mas você está num processo de querer vencer uma má inclinação, como nós resgatamos lá, como sendo necessário para sermos julgados bons. Vencer Sim, porque o a má autoconhecimento está relacionado com a reforma íntima. Sem dúvida. Se você quer se autoconhecer e se melhorar, é porque você está fazendo uma reforma interna. Perfeitamente. E eu, no processo, como eu disse, a primeira etapa é reconhecer que você tem o que se melhorar. Porque aquele que é orgulhoso e acha que já atingiu o máximo, ele nunca vai conseguir sequer iniciar esse processo. Então, quando ele termina a questão, ele fala, olha, e esse meio tem que garantir que eu não caia em tentação. Então eu estou trabalhando, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente invejosa. Aí eu inicio um processo, reconheço, e a coragem está nisso, eu reconheço, eu sou invejoso. Esse processo de reconhecimento é importantíssimo, e você não pode ter medo disso. E sabe algo que eu acho interessante? Você falou da questão da coragem, que a gente tem que ser muito corajoso. E quando a gente reconhece, a gente não pode julgar Não. e nem adjetivar. Nossa, eu sou invejoso. Ai, que ruim ser invejoso. Nossa, eu sou vaidoso. Nossa, que... Você começa a adjetivar o seu defeito. Nossa, que pequeno, né? Ser uma pessoa invejosa. Então você se julga. E a partir do momento que você se julga, você não se coloca, você começa a se culpar por ser aquilo. E na realidade não, a gente tem que se reconhecer para encarar e diminuir a intensidade dessas questões, para saber lidar com isso, né? Perfeitamente, Priscila, porque nós, como dissemos, não é um processo que vai se estabelecer de imediato, resultado imediato, é um trabalho. Por isso que ele tem etapas. A primeira etapa é esse reconhecimento e coragem, porque você corre esse risco de entrar até num processo depressivo. Chega, nossa, eu sou... Porque você começa a se julgar. Você começa a se rebaixar. Deus, eu sou tudo isso de ruim, né? Eu sou só isso de ser humano, de espírito, meu Deus. Não, que bom que eu reconheci isso. E isso faz parte do meu atual estágio evolutivo, como de outros muitos irmãos que estão na mesma situação. É humano, é do processo, é da etapa que nós nos encontramos. Então, parabéns por ter se visto dessa forma
e não se rebaixar, se humilhar, julgar. se julgar, se condenar, sentenciar-se culpado sem direito de recorrer. Não. Essa é a grande questão. Uma das etapas depois desse conhecer esse vício, você vai necessitar do auto-perdão, inclusive. E inúmeras vezes nesse processo você vai detectar situações que você se equivoca muito e você tem que se perdoar por isso e começar, como Kardec disse lá, domar suas más inclinações, é esse processo de começar a amenizar esses rompantes de desequilíbrio, né? Muito bom, o nosso papo está muito bom. Chegou o momento Chico Xavier agora no nosso primeiro bloco. E o Chico Xavier de hoje está bem interessante, porque a gente pegou uma psicografia de Chico Xavier com a interpretação e locução de Flávia Contartese, do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Então vamos acalmar os nossos corações, abrir os nossos corações para escutar essa mensagem muito bonita mesmo, psicografada por Chico Xavier. Jornada, Adelino Fontoura. Psicografia de Chico Xavier. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos, fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o autoconhecimento com o Adriano Ruino, mas sempre no comecinho do segundo bloco eu converso com vocês sobre a editora O Clarim, né, a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. Para você que quer sempre entender um pouquinho mais da doutrina espírita, se aprofundar nos temas atuais, olha que interessante, a capa do mês de agosto, eu vou mostrar aí para vocês, Espiritismo, Vida Extraterrestre, a visão espírita e da ciência contemporânea. E tem outras, né, outras matérias sobre mediunidade, sobre a prece, enfim. Sempre, todos os meses, a Revista Internacional de Espiritismo traz novidades relacionadas, né, com reflexões à luz da doutrina espírita, por meio do jornal Clarim e também da Revista Internacional de Espiritismo. E hoje eu vou fazer uma exceção e vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês perceberam, que eu estou com uma camiseta diferente aqui no estúdio. Deus sabe o seu IP aqui, ó, que é da Perispírito. A Perispírito é uma camisaria, uma camiseteria espírita que faz essas camisetas divertidas à luz da doutrina espírita. Olhem aqui que graça, Deus quis assim. Deixa eu mostrar a outra. Vai aparecer aí na tela para vocês as informações do Facebook, o site, como que faz para comprar. A Perispírito, ó, meu Deus. Ai, gente, eu gostei bastante. Eu fui num seminário a semana passada,
conversei com o pessoal da Perispírito, é um grupo extremamente envolvido com a doutrina espírita. Eles fazem essas camisetas para ajudar, né, a Casa de Fraternidade Chico Xavier. Então, assim, além de ser divertida, tem vários outros temas, vários outros títulos. É muito, muito legal. Parabéns, Emanuel Mandelli, por essa iniciativa. E aqui o Esferas da Vida apoia vocês. E eu vou aproveitar já para agradecer, já que estou falando da Editora Clarim, da Perispírito, eu vou aproveitar para agradecer todos os apoiadores culturais do programa Esferas da Vida. Às vezes a gente está passando aí na rua, o pessoal fala, ai, adoro o seu programa, ai, que legal o programa Esferas da Vida, mas na realidade esse programa só está no ar porque os apoiadores, né, todos os patrocinadores, investem no programa, porque não é fácil fazer TV, não é, Adriano? Sim. Tem todo um custo, tem toda uma mecânica, enfim, tem todo um processo, uma produção, e a gente só faz acontecer porque existem apoiadores culturais que percebem e investem nesse tipo de programa, nesse tipo de cultura. Meu muitíssimo obrigada hoje e sempre para as próximas reencarnações, não é? Sim. E a gente volta aqui com o nosso tema autoconhecimento, e a gente falava no primeiro bloco sobre a necessidade da coragem, do reconhecimento, do não julgamento, porque senão a gente pode até ficar com medo, né, de se autoconhecer e deixar para lá, e a gente acaba não entrando no processo de evolução, de progresso. Sem dúvida nenhuma. Não é, Adriano? Acaba freando esse nosso processo, porque como o próprio Kardec chegou a essa conclusão no final lá do capítulo 12, ele é necessário, né? E fica bem casada com a informação anterior, porque se eu não iniciar esse processo, não reconhecer os meus vícios, como é que eu vou combatê-los? E é através do autoconhecimento que eu vou conseguir fazer isso. E como dissemos ao finalzinho do primeiro bloco, a questão que foi elaborada sobre essa matéria, ele pede, então, nesse meio prático eficaz, um mecanismo que, inclusive, como nós dissemos, se eu estou querendo me aperfeiçoar, melhorar algum vício, aí, querendo extirpar, como eu disse, da inveja, eu começo um processo, aí, de repente, aparecem as tentações, né? Aquele colega que um emprego melhor, um carro lá, vem aquela tentação, e você que estava num processo de querer combater aquela inveja, parece que vem o chacoalhão. Então, esse meio tem que garantir que até quando venha essas tentações, eu consiga vencê-las. E para isso, quando ele faz esse questionamento, ele obtém justamente a resposta. A resposta é bem curta e resume a importância do nosso assunto da noite. A espiritualidade categoricamente diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o mecanismo prático, mais eficaz para ajudar na melhoria do homem nessa vida e evitar o arrastamento para o mal. Olha a importância, então, do autoconhecimento. E aí vem até uma curiosidade histórica. Muitas vezes, até mesmo nós do meio espírita, quando lemos essa resposta, a maioria associa, não, essa foi uma frase dita por Sócrates, né? Quando, na verdade, não foi dita por Sócrates, né? Sócrates, sem dúvida nenhuma, como grande precursor do Espiritismo, ele foi, podemos dizer assim, dentre os pensadores, os filósofos, os sábios da humanidade, aquele que mais soube efetivamente pôr em prática essa determinação do autoconhecimento. Então, ele, sem dúvida nenhuma, é o melhor professor que nós temos. Mas a frase, na verdade, hoje os historiadores já atribuem, dentre os 7 pensadores sábios gregos, atribuem a Tales de Mileto, nessa frase que está lá. Ele entrou em contato, Sócrates, quando lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos, estava escrita essa frase. E atribui-se hoje a autoria a Tales de Mileto. Né? Só notícias históricas, que é interessante a gente também colocar isso para o público. Né? E aí, Kardec, professor, cuidadoso,
em querer facilitar a compreensão daqueles que estão dispostos a estudar a doutrina espírita, a gente percebe nitidamente que ele ficou um tanto quanto decepcionado com a resposta. Né? Por quê? Como dissemos, ele veio trabalhando toda a parte teórica, moral, como que faz as leis morais. E aí ele pede um meio prático. E de repente a espiritualidade vem com uma máxima de natureza assim, tão assim... Socrática e filosófica. Fala, acho que você não entendeu muito bem a pergunta, né? Eu quero prático. Aí ele complementa. E ele faz severo. Não, nós conhecemos a 919A, é uma questão complementar de suma importância. Nós reconhecemos a sabedoria, a importância dessa máxima. Mas a dificuldade é conhecer. Exatamente, ele complementa a questão, mas a dificuldade é como conhecer-se a si mesmo. E aí ele provocou a espiritualidade chamando, olha, manda alguém aí que seja conhecedor do assunto, um expert no assunto, para embasar essa minha resposta. E ele obtém essa resposta de alguém que, ao nosso ver, foi o mais capacitado para apresentar esse processo de autoconhecimento, pela sua própria história de vida. Então, nós poderíamos ter lá na equipe da codificação, a equipe do Espírito Verdade, poderíamos ter inúmeros espíritos que estavam hábeis a responder isso, mas Santo Agostinho foi aquele designado para responder. E por quê? Por que ele foi? Se nós estudarmos a vida do bispo de Hipona, né, Santo Agostinho, nós veremos que ele teve uma série de enfrentamentos na sua jornada. Uma série de enfrentamentos em que ele, nesse processo evolutivo, ele saiu também de um nível de um espírito ainda com vícios e terminou essa existência já num espírito numa categoria melhor. Então ele conseguiu no seu processo encarnatório dar um salto no seu processo evolutivo. E como ele fez isso? Aplicando esse método que ele vai descrever na resposta. Agora é o momento do método para a gente se autoconhecer. E eu vou fazer uma analogia, mas pode falar, Adriano. Perfeitamente. Então, ele inicia a resposta já deixando esse gancho, mostrando, olha, o que eu estou propondo aqui não é utopia. Porque ele já inicia a resposta assim, ó, fazei como eu fazia quando aí estive na Terra. Então, é um método que ele aplicou a si próprio. Exemplificou em vida. Vivenciou. Isso, vivenciou. E mostrou resultado isso para ele. Então, ele, nas etapas do autoconhecimento, utilizando esse processo, então ele conseguiu responder as perguntas. Como fazer? É possível fazer? E para que fazer? Ele conseguiu demonstrar na sua resposta isso. Então, há sim uma forma. E essa forma ele descreve muito bem na resposta e nós vamos detalhar um pouquinho essas etapas do processo. O que eu acho interessante é que se a gente for fazer uma analogia, quando Sócrates ensinou como buscar a verdade com a maiêutica socrática, eram questionamentos. Questionamentos. Sempre reflexões. As pessoas, né, ele colocava os alunos, os seus discípulos, para refletir. Todo mundo refletindo e se questionando. Kardec, a primeira obra de Kardec é um livro de questões. São questionamentos, não sei se são mil e pouquinhos, né? Tem 1019 a controvérsia, são 1019, porque tem as respostas, enfim. Mas o primeiro livro também da filosofia espírita são questões. E Santo Agostinho também vai fazer as pessoas se questionarem. Então a gente tem que refletir. A gente não pode não questionar. Eu acho que a primeira lição para a gente buscar a verdade, buscar qualquer tipo de verdade, a nossa verdade, são os questionamentos. A gente precisa meditar, a gente precisa refletir, parar, sair da história do piloto automático, porque realmente a vida, né, a vida externa nos demanda muito tempo. Mas a gente precisa sentir, né, o interior, porque às vezes a gente busca muito o externo e não está no externo, está no interno, não é, Adriano? Perfeitamente, Priscila. Você resumiu precisamente o mecanismo
que Santo Agostinho utilizava. Porque ele inclusive faz isso. Você fala assim, mas essa vida hoje tão acelerada, essa vida que nos colocam necessidades que na verdade são ilusórias. Nós criamos necessidades, há um fomento de coisas teoricamente inúteis, que não precisaríamos despender tanta energia e tempo para isso. E ele coloca, olha, é muito pouco, na verdade, o que você precisa se dedicar. Esses momentos de meditação, de reflexão, são muito poucos os momentos que você precisa se dedicar, se você for contar o que você vai obter de resultado lá para a eternidade. Então, é uma aplicação, essa daí, a melhor aplicação que existe. É poucos minutos de dedicação para resultados que vão levar benefícios para toda a eternidade. Então, vale a pena se dedicar a esses questionamentos. E ele faz isso descrevendo o método. Ele coloca, olha, esses questionamentos, então como que eles devem ser feitos? Então ele fala lá, olha, todos os dias, ao final do dia, eu me indagava. Então ele começava a fazer esses questionamentos. E ao detalhe, ele coloca um elemento temporal. Então, todos os dias. Todos os dias. E se você está disposto a aplicar o método de Santo Agostinho hoje, você, nesse processo de ter coragem e não criar obstáculos, faça como ele orientou. Olha, vou, a partir de hoje, começar hoje, todos os dias. Não vou me preocupar para ontem. Eu não posso começar a fazer questionamentos, falar, mas há 10 anos eu ofendi não sei quem, eu tenho uma rusga com não sei quem, que foi há 20 anos, não consegui. Não. Deixa o passado lá, precisou, vamos começar agora a iniciar esse questionamento. Como disse Jesus, né? A cada dia basta o seu mal. Não preciso ir lá atrás, vamos começar hoje. Final do dia, indague-se. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Como eu me comportei? E coloque o outro como sendo o grande, não vou chamar de juiz, mas o grande parâmetro para as suas respostas. Será que eu fiz hoje alguma ação ou deixei de fazer que causou o mal a alguém? Eu dei motivo a alguém para julgar nas minhas ações, nas minhas atitudes, algo de ruim? Prejudiquei alguém? E começa a fazer essa indagação. Vistoriar. E ele coloca mais um elemento nesse processo. Você conecte-se com o Criador. Conecte-se com Deus, inclusive através do seu anjo guardião. Porque é um processo difícil, esse encorajamento. A oração é uma ferramenta fenomenal, indispensável nesse processo. E quando nós vimos no processo de como orar, está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece. Quando você pede força, coragem, entendimento, isso lhe é concedido. A inspiração vem, o anjo guardião vai te conduzir a você arrancar aquelas máscaras e não cair no erro de se proteger pelo orgulho. E eu achei interessante, você falou todos os dias, à noite, quando a gente vai refletir sobre o nosso dia, esse momento de reflexão acaba sendo um momento de oração. Sem dúvida. A partir do momento que a gente começa a refletir sobre as nossas ações, conversando, querendo ou não, com Deus, com a força maior, a gente está se colocando à disposição da espiritualidade para agir no bem. Que é a oração melhor do que essa reflexão, Adriano? Exatamente, não porque quando pergunta-se o que é uma prece, o que é oração, é isso, é conectar-se com Deus. A forma de conexão é isso, inclusive é esse enfrentamento de você consigo mesmo. Porque seria uma oração madura, Sem chegar dúvida. à noite e falar, olha, vamos ver o que eu... Porque aí realmente é o homem de bem que você falou no primeiro... Perfeito, lá no Sede Perfeitos, lá exatamente. Que ele está buscando a se transformar moralmente. Exatamente. Então essa oração, essa reflexão é uma oração, Sem né? dúvida. E aí o Santo Agostinho, ele faz ele nos dá, como é um meio prático e eficaz, ele nos dá inclusive receitas, olha, os filósofos, como dissemos lá, que entendem ser utópico esse processo, porque o orgulho sempre vai impedir essa reflexão, por conta disso, o Santo Agostinho dá uma fórmula que ele chama, é uma forma infalível, essa forma,
Que forma é essa? Se você faz uma indagação, será que hoje essa atitude que eu tomei, ela prejudicou alguém? Não, mas não prejudicou não. Então, qual que é a forma? Faça a avaliação dessa mesma conduta se fosse um terceiro que tivesse feito. Então, se você está com dificuldade... Feito com você, exatamente, né? Com você ou com qualquer outro. Tá. Entendi. Então, você fala, por exemplo, eu tomei determinada atitude lá no meu trabalho, passei uma ordem ou fiz uma determinada tarefa e eu estou nessa dúvida. Será que eu agi no propósito do bem, agi corretamente? Se eu começo a querer inventar desculpas, não, mas aquilo era para um bem melhor. Não. Se fosse um outro que tivesse tomado essa mesma decisão e repercutisse dessa forma, como que você julgaria? Via de regra, a forma como você julgou o terceiro, ela não é diferente para si próprio. Então, quando você faz esse julgamento do terceiro, via de regra, é o que cabe para você também. Então, se você julgou que ele se equivocou, com certeza você se equivocou também. E aí você acaba amenizando essa questão do orgulho para responder. Muito bom, a reflexão aqui hoje está muito interessante. A gente vai para um pequenino intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Fique aí. Das esferas. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o autoconhecimento com o Adriano Ruino e agora a gente vai direto também escutar Haroldo Dutra Dias sobre o tema. Aprender a se conhecer sem verificar que a maior parte de nós é desconhecida, que a maior parte de nós é inconsciente e irrompe sem que a gente perceba, é uma ingenuidade. É por isso que os Espíritos revelam a Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita: quer conhecer o Espírito? Observa a sua linguagem. Nós conhecemos as pessoas pelos mínimos gestos, não pelos macros gestos, pelos mínimos gestos, porque os mínimos gestos dizem de quem nós verdadeiramente somos, daqueles conteúdos que vêm sem que nós mesmos tenhamos consciência deles. É o nosso vocabulário, a nossa forma de dizer, a nossa forma de se comportar, a maneira como nós lidamos com situações, com circunstâncias, com pessoas, nos mínimos detalhes. E é preciso muita coragem para admitir que para cada estrela luminosa dentro de nós há uma sombra imensa. Por isso o poeta alemão Rainer Rilke dizia: se meus demônios me abandonarem, tenho medo que meus anjos também alcem voo. E nós somos educados no movimento espírita eu diria que a pedagogia de sepulcros caiados. É tudo muito branquinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. É hora de assumir com humildade os nossos cadáveres. Todos os espíritos possuem periferia, todos eles, sobretudo quando encarnam. A encarnação impõe um embotamento perceptual a todos os seres, sem exceção. A questão não é se você tem um ego, se você tem inveja, se você tem medo, se você tem egoísmo, se você tem orgulho, se você tem ciúme, se você tem apego. Não é esse o ponto. A questão é qual domínio você tem sobre esses aspectos de si mesmo. A questão é quem comanda quem.
se é a parte mais profunda de você mesmo que mantém equilibrado harmoniosamente esses elementos, ou se isso toma conta de você de uma maneira avassaladora, a ponto de você perder realmente a possibilidade de escolher, de discernir. Esse ponto da benfeitora é importantíssimo. Aprender a se conhecer, porque nós não sabemos nos conhecer. É hora de assumir os nossos cadáveres. Olha que frase forte que a gente recebe do Haroldo Dutra Dias. Esse trecho, né, que a gente separou da palestra do Haroldo realmente é extremamente, eu achei ótimo, muito válido, né? Importantíssimo para dar uma chacoalhada um pouco. É, perfeitamente. Ele foi muito feliz na colocação, por mais que tenha parecido duro nas suas colocações, sim, rígido e até assustador, né? Mas é a realidade. E como dissemos, esse processo de autoconhecimento, essa primeira etapa de reconhecer-se imperfeito com os vícios, essa metáfora que ele utilizou, é fazer surgir esses cadáveres, os sepulcros caiados, né? Nós somos categorizados como tais por conta disso. Nós vestimos máscaras para ocultar essas nossas imperfeições, esses nossos vícios. Kardec, ele foi também feliz lá em O Livro dos Espíritos, também no mesmo capítulo da perfeição moral, a terceira questão, a 895. Ele fala, mesmo que nós não tivéssemos os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se engana, qual é aquele indício ainda de imperfeição? E a espiritualidade arremata, é o interesse pessoal. Então, tudo quando a gente faz, visando única e exclusivamente a nós mesmos, enxergar só a nós mesmos como centro de todas as coisas do universo, esse processo de autoconhecimento fica dificultado. Fica dificultado porque nós vamos sempre ter essa tendência de achar que tudo que fazemos está certo. E quando o Haroldo diz aí de desenterrar, mostrar os cadáveres, é não ter o medo desse enfrentamento. E achar natural, como você bem disse, isso daí faz parte do processo. Eu não posso me culpar, me julgar, sentenciar, condenar e acabou. Não. Olha, estou agora ciente de que eu tenho uma dificuldade, um vício a ser trabalhado. Preciso domar essa má inclinação. Eu inicio esse processo usando, por exemplo, o mecanismo de Santo Agostinho, fazendo essas indagações. E quando ele põe o objeto temporal, tempo, faz ao final do dia, quando a gente vai fazendo esse exercício, o interessante no processo evolutivo desse método é que nós vamos perceber que esse ao final do dia, com o tempo, ele vai diminuindo. E a gente vai tomando consciência de si mesmo e vai a todo um instante sendo capaz de realizar esse processo. Então, eu não vou precisar, às vezes, chegar ao final do dia para verificar que eu acabei de cometer um deslize. Acaba sendo simultâneo. Simultâneo, natural. Então, é um processo que, quando você estabelece esse compromisso de fazer esses autoquestionamentos, identificar os seus vícios e buscar mecanismos de saná-los, quando você interioriza isso, ele passa a ser um mecanismo natural. Então, quando você pode se medir em situações que sempre te provocam. Uma que eu aqui fazendo já essa autoanálise aqui comigo mesmo, eu tenho uma dificuldade muito grande com o trânsito, por exemplo. O trânsito é um grande desmascarador de imperfeições meu ainda. Então, mostra os seus instintos. Mostra lá como uma figura de um personagem lá de desenho animado que entrava no carro e se transformava, né? Quem é mais antigo vai lembrar de quem eu estou falando. Então, quando você está lá, você acaba de fazer a sua oração em casa, se prepara para ir para o trabalho, levar as crianças na escola, você entra, até coloca uma música mais edificante, fez a oração e sai. No que você sai da sua residência, já toma uma fechada de um carro lá, inadvertidamente, aí já começa o desequilíbrio, mostrando que você não estava efetivamente equilibrado. Não está preparado. Né, para esse tipo de Então, de mostrando ainda que eu tenho, né, esse vício,
esse temperamento ainda, um tanto quanto nervoso, quando se diz respeito ao trânsito. Então, quando eu inicio o processo, eu vou perceber que assim que ele me fechou, já vem aquela vontade de estourar, breca. Então, já é parte do processo. Olha, eu me reconheço que eu tenho essa dificuldade, respiro fundo e começo a me colocar no lugar. Inclusive, você começa a criar mecanismos. Mas por que ele fez isso? Será que ele está com algum problema? Ele não percebeu que tinha um pai lá? Óbvio que eu não vou querer justificar as atitudes equivocadas e passar a mão na cabeça de ninguém. Obviamente que isso, não podemos correr esse risco. Porém, eu tenho que começar a entender que o outro é tão imperfeito quanto eu. E nesse processo aí, naturalmente, eu vou colocando freios e contrapesos e acaba sendo natural esse autodescobrimento corriqueiramente. E nesse processo do autoconhecimento, o outro faz parte do nosso autoconhecimento como espelho. Quando a gente enxerga o outro, a gente se enxerga, não é? Perfeitamente. E o outro nos ajuda a construir o que nós somos também, né? Perfeitamente, Priscila. E Santo Agostinho enfatiza isso na sua resposta. Nesse processo do autoquestionamento, quando você está com essa dificuldade de responder, ele pede para você jogar para um terceiro a situação, ele também pede, pergunte, ouça, não só dos seus amigos e principalmente dos inimigos. Ouça muito bem o que os ditos inimigos falam sobre você, porque ele não tem interesse nenhum em passar a mão na sua cabeça. Olha. Então é um critério muito útil esse, de ouvir o que os outros têm a dizer a nosso respeito, sem esse medo de sem melindre, sem orgulho. Esse vídeo que a gente passou do Haroldo, também o que eu acredito, assim, eu percebi que eu achei bem interessante, é que ele falou que a gente também se conhece bastante, até pelo nosso linguajar, pelo nosso hálito mental. O que a gente pensa, o que a gente gosta de falar, que tipo de palavreado que a gente usa, né? Ele falou assim, que é pelos mínimos detalhes, pelos mínimos gestos que a gente vai se conhecendo. Não são grandes gestos que a gente faz. Às vezes a gente faz algo muito grandioso e a gente acredita que a gente é aquilo. Não. A gente é o humildinho da vida, não é, Adriano? Você foi muito feliz nessa colocação, porque e isso era um método que Kardec utilizava, como bem disse o Haroldo, tanto no livro dos médiuns, lá no Céu e Inferno, nas obras básicas de uma forma geral, quando havia a resposta da espiritualidade, alguma mensagem psicografada, ele ia ver, começava por esses critérios para fazer o crivo que se aplicava para selecionar as respostas, ele começava pelo linguajar. Um espírito já evoluído não utilizaria esse tipo de linguajar. Então ele usava isso em todo o seu trabalho. E para nós isso é muito importante, isso que você disse, porque é no pouco que se conhece no muito também. E o papel da família, do lar, é fundamental nessa apreciação. Você bem disse, às vezes eu faço algo de uma magnitude assim enorme, por exemplo, em público, tenho lá um programa de televisão, eu tenho uma equipe lá que eu estudo o Evangelho numa casa espírita, um público bem grande lá. Mas como que você é no seu lar? Na intimidade, nas pequenas coisas. Aí que é o cerne da questão, né? E Jesus, ele foi muito feliz, ele alertou essa necessidade. Porque sempre quando ele tinha um encontro fraterno, por exemplo, nos episódios das curas, observe que em muitas delas, quando o irmão era agraciado pela cura, que tem toda uma simbologia, ao final ele convidava esse irmão não para o seguir. Ele falava para aquele irmão, agora que você foi agraciado com essa cura, volta para a tua casa, para a tua família. O que a gente pode tirar disso? Olha, você agora estabeleceu essa conexão com o Evangelho, por conta dessa conexão da tua fé, a tua fé te curou, você descobriu essa luz que você estava buscando. Aonde é que efetivamente você vive o Evangelho em plenitude? É lá no teu privado, na tua família, nas pequenas coisas. Porque se você não conhece o Evangelho e vivencia ele lá, nas grandes coisas você está correndo o risco de ser um grande hipócrita, fariseu. Porque você
pousa de bonzinho, veste a máscara lá do orgulho, posando-se de bom para o público e no privado é uma grande farsa. Então ele, também no processo de autoconhecimento, a forma como você se porta dentro do seu lar é um grande termômetro. É um grande termômetro, na realidade, com as pessoas que nós temos intimidade. Perfeitamente. É quem nós somos, não é verdade? E a gente falou aqui bastante de Kardec, né? Porque a gente sempre fala, a porta é Jesus, a chave é Kardec. Mas Jesus exemplificou todos os sofrimentos, ele viveu para nos mostrar como fazer. Não foi isso, Adriano? O Evangelho vivo, né? Jesus é mais do que... Porque Jesus não deixou nada escrito. Jesus, ele vivenciou o Evangelho. Então, os evangelistas simplesmente fizeram algumas anotações para a posteridade, mas o que vale é a vida, a obra de Jesus. E por isso, não por isso, né, está clara na questão do Livro dos Espíritos, a 625, quando Kardec indaga qual é o modelo, né, que Deus tem nos dado, ou seja, tem nos dado, é uma continuidade para servir de modelo e guia. Vede Jesus. Ele é o nosso parâmetro. Se às vezes a gente não consegue enxergar nas suas passagens, é porque ainda não estamos maduros suficientes para absorver. Mas Jesus vivenciou na plenitude do Evangelho, que é esse código de proceder que também nos ajuda no autoconhecimento. E por meio do autoconhecimento, a gente consegue buscar a reforma íntima e todos os dias e todas as horas seguir progredindo. Um degrauzinho acima, sempre, sem dúvida nenhuma. Adriano Runho, foi um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. A gente está com o tempo esgotado, infelizmente. Refletimos muito sobre o assunto. Só tenho a agradecer você aqui mais uma vez no programa. Eu é que agradeço de coração a oportunidade, porque quando estamos aqui refletindo, com certeza nós somos os que mais aprendemos com isso e precisamos, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu que agradeço, e Esferas da Vida fica por aqui. Todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, a gente se encontra. Uma boa noite para vocês, um super beijo e até quinta-feira que vem. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro.